Olá pessoal, e chegamos aqui ao quarto episódio da nossa série Sentido Saúde, nessa etapa que nós chamamos de cirurgia de catarata, planejar para não errar. E nós vamos começar relembrando o que nós já falamos nos 3 primeiros episódios. No episódio número 1, nós falamos sobre qual é o melhor momento para fazer a cirurgia da catarata. Se você ainda não assistiu, vá lá, assista o primeiro vídeo dessa série, falando, porque acredito que lá tenha ficado bem esclarecido. No segundo número, no vídeo número 2, nós falamos sobre como a cirurgia da catarata pode ser a oportunidade para fazer uma revitalização, um rejuvenescimento completo dos olhos, para que você possa obter uma visão plena, boa, uma visão sem obstáculo, para quem usa óculos e sempre sonhou com esse resultado. E no episódio número 3, nós falamos da etapa do planejamento da cirurgia. A etapa que eu julgo ser a mais importante para quem vai fazer a cirurgia de catarata. E depois dessa sequência de programas, nesse episódio do número 4, nós vamos responder algumas perguntas específicas que nós temos recebido sobre a cirurgia da catarata. E nesta parte, a primeira pergunta é: pode acontecer da pessoa precisar continuar usando óculos depois da cirurgia de catarata? A resposta aqui é sim e não ao mesmo tempo. A cirurgia de catarata, a catarata foi removida e substituída por uma lente intraocular artificial. Esse é o padrão da cirurgia. Geralmente, a lente autorizada pelos planos de saúde, ela é uma lente comum, é uma lente que nós chamamos de padrão. É uma lente monofocal e ela não corrige a visão de perto. Portanto, usando essa lente padrão, não é possível corrigir totalmente ambos os tipos de visão, de longe e de perto. Mas como nós já falamos por aqui e ainda vamos detalhar nos próximos programas, existem lentes intraoculares e existem tipos de cirurgia que corrigem a visão de longe e de perto. Essas são lentes especiais e que são chamadas por nós e por outros médicos no Brasil e internacionalmente de lentes premium, ou seja, são lentes superiores, elas são melhor elaboradas e elas são melhores do que as lentes básicas e mais comuns, que são as lentes padrão. As lentes premium, elas são projetadas para proporcionar uma visão nítida em diferentes distâncias, permitindo que as pessoas possam ler de perto e ver objetos de longe, sem a necessidade de um uso de óculos ou de lentes de contato adicionais. Mas nem todas as pessoas, nem todos os pacientes, eles são candidatos ideais para essas lentes. E a escolha do tipo de lente a ser utilizado por cada paciente, ela deve ser avaliada pelo oftalmologista em conjunto com o paciente, considerando o estilo de vida, a saúde ocular geral e outras condições médicas. Mas passemos para a segunda pergunta. Vamos para a segunda pergunta, que é: assim como o excesso de sol, o excesso de luz azul pode acelerar o surgimento da catarata? Sim, a exposição excessiva à luz azul, ela pode acelerar o aparecimento da catarata. A luz azul, que é emitida principalmente tanto pela luz solar quanto pelas telas de computadores, celulares e também por iluminação de LED nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, ela possui uma alta quantidade, uma alta energia de luz azul, que é considerada tóxica e que pode danificar as células dos olhos ao longo do tempo. Ou seja, ela é fototóxica. A luz azul também, ela pode danificar as proteínas e as fibras do cristalino pela mesma maneira. E a partir disso, provocar a formação de uma catarata. Mas isso acontece de longo prazo. Os pilotos, por exemplo, que viajam, que trabalham
em grande altitude, eles têm um desenvolvimento de catarata mais comum do que pessoas que trabalham aqui embaixo, assim como pessoas que trabalham em ambientes de muita quantidade de luz azul, trabalhadores noturnos, por exemplo, que estão sempre expostos a uma quantidade maior de luz, de luz tóxica, vão ter um maior desenvolvimento. Onde tem muita luz azul, você tem uma chance maior de ter essa fototoxicidade. Por exemplo, pessoas que desenvolvem, que trabalham com vidro, com vidro que comprar ali, quando ele vai trabalhar com aquele vidro quente, também produz muito luz azul. Ou pessoas que fumam, né, ou bebem numa proporção maior, essas pessoas também têm uma chance maior de ter uma catarata mais acelerada, né? Nós falamos do piloto de avião também. Para reduzir o risco de catarata em ambiente bem iluminado, é ideal você usar um óculos de proteção que filtrem a luz azul. Mas um detalhe, esses óculos não são para você usar todo dia, porque senão você bloqueia toda a luz azul, que é ela que marca a passagem da luz do dia e da noite, e nós precisamos da luz azul natural do sol para fazer essa marcação de ciclo circadiano, ok? Então agora vamos para a pergunta número 3. A pergunta número 3. Da primeira consulta até o pós-cirúrgico, quanto tempo leva para uma pessoa recuperar a visão plena com a cirurgia da catarata? Pessoal, após a consulta, planejamento, a realização dos exames, o risco cirúrgico, a gente marca a cirurgia. Nós fazemos primeiro um olho e antes de fazer o segundo, esperamos, damos um intervalo de um dia e depois nós operamos o segundo olho. A recuperação da visão depois da cirurgia da catarata é imediata, no mesmo dia da cirurgia. É claro que no dia seguinte você vai melhorar mais um pouquinho, porque passou aquele efeito de colírios, mas a regra é que no segundo dia, quando a gente vai ver o paciente pela 12 horas ou 24 horas depois, a visão já está em 100% ou em 20/20, como os oftalmologistas falam, sem a necessidade do uso de óculos, se você fez aquela correção com esse objetivo, né? E vai depender também um pouco da lente intraocular escolhida. Porém, dependendo do grau, existe, por exemplo, quando os graus muito altos de miopia ou hipermetropia, às vezes é uma cirurgia maior, então você tem uma melhora nos dias seguintes após a cirurgia, quando a pessoa até reaprende a usar a visão sem o óculos, o tamanho da imagem muda para essas pessoas, né? Então ele começa a se adaptar para usar essa nova visão e ele ainda tem uma melhora de visão no dia seguinte. E a pergunta final, que na minha opinião é a melhor de todas. Uma pessoa que seja com 50 anos e ela tanto é candidata a uma cirurgia para correção de grau com laser ou com a catarata. Realmente, essa pessoa com 50 anos que tem algum tipo de grau, ela pode escolher fazer essa cirurgia com uma ou com outra técnica. E sobre essa pergunta, eventualmente existem algumas opiniões divergentes entre oftalmologistas, de acordo com a experiência de cada um. Eu sempre defendi a colocação da lente intraocular. E eu vou explicar por quê. Se você fizer uma cirurgia a laser com 50 anos, uma cirurgia refrativa, na córnea, né? Se você faz a cirurgia refrativa aos 50 anos, até aos 60, você vai ter que, mais tarde, necessariamente, fazer outra cirurgia para corrigir a catarata. Por isso, eu defendo a cirurgia da lente, que é tão boa e segura quanto a cirurgia a laser, para a correção do grau, e não a da córnea. E se o paciente quer ver bem de longe e de perto, eu ainda posso aproveitar e colocar uma lente multifocal, o que eu não posso fazer na cirurgia de córnea.
Além disso, a lente natural, o cristalino, de uma pessoa a partir de 40 anos, ele já sofreu muitas alterações, o que já prejudica bem a visão sem a presença da catarata, mesmo sem a presença da catarata. Então é isso, pessoal. E se você é novo por aqui, eu sou o Dr. Ricardo Guimarães, médico oftalmologista, diretor do LAPAN, Laboratório de Pesquisa Aplicada a Neurociências da Visão. Esse nosso canal, pessoal, é dedicado para falar de visão, no sentido bem amplo, abrangente, como um assunto que seja de interesse e utilidade para todas as áreas e profissões. Este é o principal tema de estudo, de produção de conhecimento, de propagação de conhecimento dos neurocientistas da visão e dos pesquisadores do LAPAN. E para você fazer parte da nossa rede, inscreva-se no nosso canal e faça também pergunta, faça comentários, deixe sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. Um abraço e até o episódio número 5 da nossa série Cirurgia da Catarata, Planejar para não errar. No nosso próximo capítulo, nós vamos falar com mais detalhes e exemplos sobre a escolha das lentes intraoculares para chegar na resposta mais importante para todo mundo que vai fazer uma cirurgia da catarata. Qual é a melhor lente a ser usada no meu caso? Um abraço e até breve.